Após o terrível acidente do voo 9525 da Germanwings, um piloto trancou seu colega fora da cabine e voou o avião diretamente contra uma montanha na França. A maioria das pessoas consideraria inaceitável um piloto ficar sozinho na cabine de comando de um avião de passageiros. Ainda assim, temos aqui um piloto sozinho na cabine de comando, enquanto seu colega tenta desesperadamente entrar pela porta trancada. Como isso é possível? Fique ligado. Sábado, 17 de fevereiro de 2024, foi um dia nublado e úmido em Frankfurt, Alemanha. Choveu durante toda a manhã, com temperatura em torno de 10 graus Celsius. Os dois pilotos da Lufthansa, escalados para o voo 1040 para Sevilha, na Espanha, provavelmente estavam muito felizes neles em realizá-lo. Era o último dia de uma rotação de 4 dias que esses pilotos voaram juntos. E terminaram um turno, com 2 setores longos e agradáveis, em um horário razoável pela manhã, normalmente é um pouco de luxo. O capitão, então com 43 anos, estava habilitado para a família Airbus A320. E o relatório final não deu detalhes sobre quantas horas totais ou horas no tipo que ele tinha. Mas sabemos que sua licença médica não tinha limitações, além dele ter que usar óculos, o que é algo que muitos pilotos comerciais, incluindo eu mesmo, têm. Seu colega, o primeiro oficial de 38 anos, voava com uma licença para múltiplos pilotos, conhecida como MPL, que foi emitida pela primeira vez em 2019. Então, mesmo que não saibamos o número exato de horas de voo dele, podemos supor que na época deste voo ele era bastante experiente. Sua licença médica também estava sem limitações, e ele havia feito seu último exame médico em maio de 23. Nada fora do comum observado. Agora estou falando sobre licenças médicas aqui, então talvez seja um bom momento para explicar um pouco sobre o que é exigido de um piloto comercial quando se trata de aptidão médica. Refiro-me às regras europeias da Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação, mas são semelhantes globalmente. Para obter licença para pilotar qualquer aeronave, é necessário passar pela certificação médica inicial. Para voar recreativamente, os requisitos são menores. Nesse caso, você precisará de uma classe 2, ou até mesmo de uma licença médica de piloto de aeronave leve, conhecida como licença de piloto de aeronave leve. Mas se você pretende voar comercialmente, como piloto de linha aérea, táxi aéreo ou instrutor de voo, precisará obter uma certificação médica de classe 1. Os requisitos para isso são muito mais rigorosos e requerem um exame inicial em algo conhecido como centro aeromédico, onde sua visão, função cardíaca, visão de cores e outros aspectos precisam atender certos critérios. Uma vez que o piloto passou nesse exame inicial, que normalmente leva cerca de um dia para ser concluído, o exame médico de classe 1, então, precisa ser renovado anualmente através de um exame médico menos detalhado que pode ser feito em um centro aeromédico ou por um examinador aeromédico, um AME, que é um médico autorizado a realizar esses testes. Agora, há mais detalhes envolvidos aqui, mas o ponto que quero destacar é que a saúde de um piloto é monitorada ao longo de sua carreira, e qualquer declínio na saúde, uso de medicamentos ou procedimento médico, precisa ser relatado ao AME do piloto e avaliado para garantir que a aptidão médica para voar ainda é válida. Como pode imaginar, isso gera muita preocupação e ansiedade na indústria, pois nosso sustento está intimamente ligado à nossa saúde. Mas existem tipos especiais de seguros, chamados seguros de perda de licença, que foram criados exatamente por esse motivo. Esses seguros vêm em diferentes formatos, mas normalmente pagam uma quantia fixa ou uma mesada, se um piloto de repente perdeu o atestado médico. De qualquer forma, isso foi um pequeno desvio, mas acho importante que você entenda o contexto antes de continuarmos essa história. Por volta das 8 da manhã, os dois pilotos se reuniram na sala de tripulação no aeroporto de Frankfurt para planejar seus próximos 2 voos. Os 3 dias anteriores foram muito agradáveis e ambos gostaram da companhia um do outro, com o capitão
considerando o primeiro oficial focado no POP e muito competente. A previsão do tempo para o destino deles, Sevilha, era de sol, mas não particularmente quente, e apesar do tempo cinzento na Alemanha, as operações do dia pareciam diretas. Não havia NOTAMs importantes para se preocupar, e os planos de voo eram padrão. Os dois pilotos decidiram a quantidade de combustível e informaram os 4 membros da tripulação de cabine sobre o dia. Feito isso, caminharam juntos em direção ao portão, onde a aeronave já os esperava. Neste dia, esses pilotos, classificados na família Airbus A300, e 20 iriam operar o maior membro do grupo, o Airbus A321. É uma bela aeronave, longa e elegante, com 2 motores turbofan de alta derivação IAEV, 25.000 montados sob suas asas. E o fato de ser um Airbus logo terá um grande impacto nesta história. Enquanto a tripulação caminhava para a aeronave, os pilotos decidiram que o primeiro oficial pilotaria até Sevilha e o capitão seria o piloto monitorando. Eles trocariam os papéis na volta, e geralmente essa é a maneira que eu também escolheria para fazer as coisas no primeiro voo do dia. Veja, fazer o primeiro setor como piloto monitorando me dá, como capitão, algum tempo extra para olhar adequadamente o registro técnico e fazer a primeira inspeção visual, o que é sempre bom. Com o registro técnico revisado e sem pendências importantes, o capitão saiu e os primeiros oficiais iniciaram o preparo da aeronave para a partida. E como este era o primeiro voo do dia, essas verificações teriam incluído uma verificação funcional da porta da cabine à prova de balas, algo que eu retomarei mais tarde de qualquer maneira. Os passageiros logo também começaram a embarcar, e por volta das 9h35, os 199 passageiros estavam sentados, totalizando 205 pessoas na aeronave, quando a tripulação de cabine começou a fechar as portas para a partida. As últimas verificações foram então concluídas, e às 9h41, o voo Lufthansa 140 iniciou seu recuo do portão A13 e então começou a ligar os motores como de costume. Em seguida, os pilotos pediram instruções de táxi e começaram a se deslocar para a pista 18, a pista ativa para a decolagem naquela manhã. Até agora, tudo bem. Todas as verificações pré-partida ocorreram sem anormalidades. Às 9h57, o primeiro oficial moveu as alavancas de empuxo para a posição de encaixe flexível, e a aeronave começou a acelerar na pista. A decolagem e a subida inicial ocorreram sem problemas. Logo receberam autorização para virar para o oeste, rumo a Paris, e pediram para subir ao nível de voo planejado, o nível 350. Agora, uma vez que nós, pilotos, alcançamos o nível de cruzeiro, existem várias tarefas menores que precisam ser realizadas. Normalmente, o piloto monitorando anota informações como horário de saída do bloco e decolagem. No plano de voo eletrônico, checar o consumo real de combustível versus o planejado, e então comece a anotar os horários em que passamos por certos pontos de referência para acompanhar o plano de voo. O piloto em comando monitorará os instrumentos e fará ajustes na rota conforme instruções do controlador. Mas é também quando costumamos pedir nossa segunda xícara de café, especialmente pela manhã. Mesmo que não mencionado explicitamente no relatório, presumo que este também foi o caso aqui. E o que entra eventualmente sairá. Agora, antes de irmos mais longe, preciso explicar como nós, pilotos, monitoramos uns aos outros para possíveis problemas médicos, bem como nossas vidas e trabalho foram afetados por alguns eventos históricos horríveis. Se começarmos com as verificações de incapacitação, é muito importante lembrar que mesmo que tenhamos nossas licenças médicas de classe 1, ainda somos muito humanos e, portanto, podemos adoecer, assim como todos os outros. Por isso, é crucial haver 2 pilotos na cabine de comando, porque no evento muito improvável de um dos pilotos ficar doente, o piloto restante é treinado e capaz de levar com segurança a aeronave, passageiros e tripulação de volta ao solo. Agora,
As incapacitações podem ser óbvias ou sutis, o que significa que podem variar desde um ataque cardíaco súbito e perda imediata de consciência até problemas psicológicos ou doenças, onde um piloto simplesmente para de fazer sentido ou começa a agir de maneiras estranhas e inadequadas. A maneira como mitigamos essas coisas é mantendo continuamente um olhar amigável sobre nosso colega, procurando por qualquer um desses sinais. Mas também é feito através do uso de rigorosos procedimentos operacionais padrão, POPS, que devem ser feitos em uma certa ordem e com certas chamadas específicas. Se um piloto começa a desviar desses procedimentos ou não responde a uma chamada, então isso é um sinal de possível incapacitação. Normalmente, tentamos chamar a atenção para esse desvio ou fazer uma segunda chamada clara. Se ainda não houver resposta para isso, então começamos a ativar o protocolo de incapacitação do piloto, ao qual voltarei em breve. Isso é conhecido como a regra das duas chamadas e é usada por praticamente todas as companhias aéreas. A segunda coisa que quero falar é sobre as diversas maneiras que nossas vidas mudaram como resultado dos terríveis ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Antes disso, a vida da tripulação de voo era muito mais simples e muito mais inocente. Claro, já haviam ocorrido sequestros antes, mas esses sempre eram políticos, ou devido a algum tipo de problema mental. Ninguém havia considerado que uma aeronave com passageiros poderia ser sequestrada e usada como arma. Mas após o 11 de setembro, todos nós enfrentamos essa terrível nova realidade. Como resultado direto, a cabine de comando teve que ser fechada e protegida de formas totalmente novas. Após alguns anos de debate na indústria, iniciando logo depois dos ataques, em maio de 2003, todas as cabines de comando de aviões de passageiros começaram a ser equipadas com portas de segurança especiais trancadas. Essas portas poderiam resistir a tiros de revólver e a vários outros tipos de abusos, a fim de impedir a entrada de qualquer pessoa não autorizada. E com a porta da cabine trancada, agora surgiu uma série de outras ameaças, mais sutis. Uma delas era que a tripulação da cabine e a tripulação de voo agora se dividiam em duas equipes parcialmente separadas, trazendo dificuldades de CRM e comunicação. Mas o problema mais óbvio era como garantir o acesso ao cockpit para as pessoas certas, e, ao mesmo tempo, garantir que as pessoas erradas não entrariam em hipótese alguma. Isso pode parecer fácil, mas se pensar bem, é bastante difícil. A maioria das aeronaves não tem banheiros no cockpit, então os pilotos precisam deixá-lo regularmente durante o dia de trabalho quando a natureza chama. Isso, portanto, exige procedimentos específicos sobre como fazer isso, sem criar uma potencial brecha para que um ator mal intencionado aproveite esses momentos, como uma fraqueza de segurança. Por motivos evidentes, não entrarei em detalhes sobre o funcionamento desses procedimentos. Cada companhia aérea possui suas próprias variações, e o importante é que um princípio fundamental de todos esses procedimentos é que os pilotos na cabine de comando devem ter a capacidade de negar a entrada a partir do exterior, não importa o que aconteça. Isso foi visto como uma necessidade absoluta após o ataque de 11 de setembro, pois sequestradores poderiam fazer reféns da tripulação ou passageiros, pressionando-os a desistir dos protocolos de segurança. Contanto que os pilotos pudessem impedir quem tentasse entrar de qualquer maneira, isso seria inútil, e o avião não poderia virar uma arma. Ou era o que todos pensavam. Mas o que ninguém havia considerado era como esse sistema funcionaria caso um piloto tentasse utilizá-lo para fazer algo impensável. E então veio o voo 9525 da Germanwings. Provavelmente vou contar essa história completa em algum momento. Ainda não fiz isso, porque sempre quero que meus vídeos sejam construtivos e mostrem como a indústria aprendeu até mesmo com os acidentes mais terríveis. Mas no caso daquele voo específico, há muito pouco a aprender. É principalmente apenas escuridão total. Resumindo, o copiloto do voo, que aparentemente enfrentava problemas psicológicos naquele período,
trancou a porta do cockpit quando o capitão foi ao banheiro e negou sua reentrada. Em seguida, ele escolheu um modo de descida no painel de controle do seu Airbus. Voou com a aeronave, os 150 passageiros e tripulação direto para uma montanha nos Alpes franceses. Agora, quando eu finalmente fizer um vídeo sobre isso, terei encontrado algo construtivo a respeito, provavelmente em torno da saúde mental. Mas o que você precisa entender para este vídeo é que esse acidente abriu uma nova caixa de Pandora para a indústria da aviação. Foi uma tragédia que se tornou possível exatamente por causa de um sistema de segurança que havia sido implementado. Então, o que pode ser feito sobre isso agora? Bem, uma coisa bastante óbvia que a indústria rapidamente sugeriu foi que ninguém deveria jamais ser deixado sozinho na cabine de comando daqui para frente. Então, a Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação, o Regulador de Aviação Europeu, logo formulou o que é conhecido como um SIB, um Boletim de Informações de Segurança com o número 2015-04. Nesse, eles recomendaram que deveria haver 2 pessoas qualificadas na cabine de comando sempre. Se um piloto precisasse ir ao banheiro, um tripulante deveria entrar e monitorar os pilotos restantes. Na época, a maioria das companhias aéreas já tinha essa regra em vigor. Não para se proteger contra pilotos suicidas, mas para garantir que se o piloto restante adoecesse, eles poderiam ajudar rapidamente. E também para potencialmente abrir a porta da cabine de comando trancada para o piloto do lado de fora. Porém, esse procedimento não tinha sido adotado por todas as companhias aéreas anteriormente. E os poucos que não o fizeram agora, ou se conformaram com essa recomendação, ou foram totalmente contra, argumentando que essa regra introduziu completamente novas fraquezas de segurança. Então, à luz dessa crítica, a Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação reavaliou sua posição. E em 2016, eles apresentaram um SIB ligeiramente alterado, que basicamente disse que cabia ao operador fazer uma avaliação adequada dos riscos envolvidos. E com base nessa avaliação, eles poderiam então decidir se queriam usar um mínimo de 2 pessoas no cockpit ou não. O que nos leva à Lufthansa e seus procedimentos. Então a empresa Germanwings, que sofreu aquela terrível tragédia com o voo 9525 em 2015, era uma subsidiária integral da Lufthansa. Após a tragédia, eles implementaram rapidamente em toda a frota a adoção do primeiro SIB, exigindo 2 pessoas na cabine de comando o tempo todo. Mas então, conforme os anos passaram, e em concordância com o último SIB, a empresa fez uma reavaliação dos riscos e decidiu que não era mais necessário ter 2 pessoas na cabine de comando, pelo menos em cruzeiro, por períodos curtos, como para uma pausa para o banheiro. O piloto que deixava a cabine de comando ainda deveria avaliar a aptidão física e psicológica do piloto remanescente. Mas se tudo parecesse bem, então ele ou ela poderia ficar sozinho. Agora eu sei que provavelmente há muitas pessoas por aí que se contorcem ao ouvir isso. E embora eu tenha certeza de que a Lufthansa tinha estatísticas de segurança muito convincentes para motivar essa decisão, eu pessoalmente não entendo muito bem. Claro, a probabilidade de um suicídio de piloto é felizmente muito baixa, mas não é zero, como o Germanwings 9525 claramente mostrou. E além disso, incapacitações de pilotos também acontecem, e nem sempre vêm com sinais de aviso. Na verdade, pesquisas recentes encontraram 39 casos de incapacitação de pilotos sob as regras da FAA durante um período de 6 anos. E outro estudo, feito em 2004 no Reino Unido, encontrou 36 incapacitações e 4 mortes súbitas em apenas um ano. Estudos assim têm sido realizados mundialmente, com resultados bem parecidos. As principais causas de incapacitação dos pilotos foram perda de consciência, problemas gastrointestinais e neurológicos, como convulsões epilépticas, além de problemas cardiovasculares, como ataques cardíacos. A razão pela qual você não ouve falar frequentemente sobre esses casos é devido à presença do segundo piloto, que é capaz de manter a aeronave voando
e pousá-la com segurança. Mas isso desde que eles estejam realmente na cabine de comando. Isso nos leva de volta ao voo Lufthansa 1040, que agora seguia constantemente rumo a Sevilha. Por volta das 10h30, o capitão sentiu o resultado inevitável de seu café da manhã, então informou ao seu colega que precisava ir ao banheiro. Eles acabaram de entrar no espaço aéreo espanhol naquele momento, mas ainda havia bastante distância antes de começarem a se preparar para a aproximação. Então esse teria sido o momento ideal para fazer isso. Os dois pilotos discutiram o clima à frente e alguns planos menores para a operação imediata da aeronave, antes que o capitão iniciasse o procedimento para abrir a porta e sair. Por questões de segurança, não entrarei em detalhes sobre o que esses procedimentos envolvem. O importante é que cada companhia aérea possui seus próprios procedimentos específicos, que precisam ser seguidos à risca antes que a porta do cockpit seja aberta em voo. A discussão sobre tempo e operações entre os pilotos faz parte do capitão verificando seu colega, conforme estipulado nos procedimentos. Mas como eles estavam voando juntos há 4 dias neste ponto, e o primeiro oficial parecia e soava perfeitamente bem, eu não acho que o capitão estava muito preocupado aqui. Enquanto isso acontecia, a aeronave estava a aproximadamente 90 milhas a nordeste de Madrid, comunicando-se com o setor de controle do norte de Madrid, próximo a Zaragoza. Antes que o capitão pudesse sair de seu assento, o controlador chamou a aeronave, perguntando se enfrentavam turbulência, ao que o capitão respondeu: apenas pequenas oscilações. Então, às 10h31, o capitão passou os rádios para o primeiro oficial, que agora estaria encarregado do papel de piloto em comando e de piloto monitorando. Ele então saiu de seu assento, verificou a área da cozinha e saiu do cockpit, com a porta do cockpit se trancando com segurança atrás dele. O primeiro oficial agora estava completamente sozinho, com uma porta à prova de balas entre ele e seu colega. 46 segundos após a saída do capitão, o gravador de voz do cockpit registrou sons do primeiro oficial passando por uma incapacitação súbita e severa. E durante o minuto seguinte, várias seleções de sistema fora de sequência e não relacionadas foram então captadas pelo gravador de dados de voo. Estas incluíram desconectar o spoiler e o computador do elevador número 3, possível a partir de um botão no painel superior. O radar meteorológico sendo trocado de clima e turbulência para apenas turbulência, o que é feito a partir de um interruptor rotativo no pedestal central. E o código Morse para o VOR sintonizado, Bravo Alfa Novembro, começando a soar de repente no cockpit, o que deve ser selecionado a partir do botão de recepção correspondente no painel de controle de áudio. Agora, essas ações não fazem sentido algum e são, portanto, provavelmente sinais de que os braços do copiloto estão apenas se debatendo na cabine, ou de ações incontroláveis acontecendo aleatoriamente. A desativação do SEC-3 também acionou um alerta principal e um aviso Electronic Centralized Aircraft Monitor associado. Mas essa não foi a única consequência da convulsão do primeiro oficial naquele momento. Não, a próxima coisa era muito mais aterrorizante. Veja, o gravador de dados de voo também registrou um aumento repentino na força aplicada ao pedal do leme de direção direito do primeiro oficial, uma força que atingiu 488 Newton. Agora, tanto o piloto automático quanto o autothrust estavam engajados neste ponto. Mas um princípio fundamental na maioria dos pilotos automáticos é que, se um piloto começar a inserir comandos nos controles, então a aeronave deve presumir que o piloto precisa anular a ação do piloto automático e se desconectar. Isso certamente é o caso no Boeing 737 que eu piloto. Bem, se a entrada do leme for muito pequena, então o piloto automático da Boeing poderia inicialmente tentar contrariar com o aileron para manter o curso pretendido. Mas se a entrada for maior do que o que os ailerons podem lhe dar, então o piloto automático simplesmente se desengaja. E com esse leme de direção duro sendo aplicado à direita, isso levaria a uma guinada repentina à direita, seguida por uma rolagem à direita,
e um mergulho em espiral eventual, se a entrada do leme for mantida. Agora, felizmente para todos a bordo, o piloto automático do Airbus funciona de maneira um pouco diferente, pois usa fly-by-wire. A entrada repentina do leme foi alimentada para os computadores de controle de voo, que a avaliaram como altamente inadequada. Então, em vez de permitir que a entrada completa ativasse o leme, ele deixou passar apenas uma quantidade muito pequena, causando uma rolagem de 5 graus e uma mudança de proa de 2 graus, enquanto também emitia uma entrada para parar o leme. Aviso Electronic Centralized Aircraft Monitor, junto com outro aviso de precaução principal. Agora, se eu não posso enfatizar o suficiente, o quão importante foi esse recurso de segurança aqui. Se a aeronave tivesse iniciado a guinada, que a perna direita do piloto que estava assumindo agora pedia, a guinada e a espiral de mergulho resultantes poderiam ter criado grandes e crescentes forças G, o que, por sua vez, poderia ter tornado muito difícil para qualquer pessoa fora da cabine de comando tentar obter acesso. E sem ninguém dentro, exceto pelo primeiro oficial incapacitado, não haveria como retificar a situação a menos que ele se recuperasse repentinamente por si mesmo. Agora, também é importante dizer que o sistema Airbus também tem um valor limite de entrada do piloto, após o qual ele se desconectará. E pelo que eu consegui encontrar, isso fica em torno de 45 a 50 decanewton, incluindo alguns critérios adicionais. Então, com o primeiro oficial agora empurrando 488 newton, ou 48,8 decanewton. Esse limite não poderia estar muito longe, mas o importante é que isso não aconteceu. Ao invés disso, o avião apenas seguiu no piloto automático pela rota aérea Alpha November 857, rumo ao ponto de referência Banev, sem nenhum piloto consciente em seus controles. Agora, durante o primeiro minuto desta incapacitação, o setor de controle do norte de Madrid tentou contatar a aeronave 3 vezes para transferi-los ao próximo setor, mas obviamente sem resposta. Assim, o controlador contatou o próximo setor para verificar se a aeronave já havia sido transferida para lá. Mas assim que fez isso, outro voo da Lufthansa chamou, que foi então erroneamente interpretado como voo 1140 pelo controlador do norte. Portanto, o controle de tráfego aéreo não acionou alarmes prolongados de perda de comunicação durante o ocorrido. Na cabine de passageiros, inicialmente, ninguém notou nada de anormal. Então, quando o piloto terminou no banheiro, ele saiu e iniciou o procedimento para recuperar o acesso à cabine de comando. E mesmo que, novamente, eu não possa entrar em detalhes aqui, o que eu posso te dizer é que a fechadura da porta da cabine de comando possui um teclado com diversos códigos programados. Um desses códigos serve apenas para notificar o piloto na cabine de comando que alguém está solicitando permissão para entrar. O piloto deve então verificar se nada de ruim está ocorrendo antes de destrancar manualmente a porta. Então o capitão agora inseriu este código, mas não obteve nenhuma resposta. Ele presumiu ter inserido o código errado e tentou novamente, ainda sem resposta. E então, novamente, e novamente, e novamente, ainda nada. Agora, eu nem consigo imaginar o tipo de horror que deve ter passado pela mente deste capitão a cada nova tentativa fracassada. Lembre-se, isso foi mais ou menos exatamente como começou o desastre da Germanwings. Existe também um código de emergência criado precisamente para este tipo de situação que, se inserido, fará um tom muito diferente soar no cockpit. Se este código for inserido, o piloto no cockpit ainda pode negar a entrada a quem estiver tentando entrar. Mas se não houver resposta do cockpit, como no caso de uma incapacitação, bem, então a porta será automaticamente destravada após um atraso de tempo. Então este código foi agora inserido, seguido pelo que devem ter sido os segundos mais longos da vida deste capitão. Felizmente, o primeiro oficial deve ter se recuperado um pouco dos piores problemas e conseguiu destravar manualmente a porta antes do tempo se esgotar. Mas antes de chegarmos ao que aconteceu a seguir,
Eu só quero apontar algo aqui. O painel de controle da porta do cockpit do Airbus usa um interruptor de alavanca, que pode travar ou destravar, conforme a preferência do piloto. Se o código de emergência for inserido e o piloto considerar uma ameaça à segurança, ele poderá ativar a posição de travamento, impedindo tentativas adicionais de entrada por um período pré-determinado. Essa é uma característica de segurança crucial para impedir que sequestradores acessem o cockpit. Mas para um piloto solitário na cabine sofrendo de convulsões, eu diria que o risco desse botão ser acionado na direção errada por engano seria bastante alto. E se isso tivesse acontecido aqui, nenhuma ajuda teria conseguido entrar, pelo menos não por um tempo. Então, pessoalmente, acredito que este incidente mostra claramente que sempre deve haver pelo menos 2 pessoas qualificadas dentro da cabine de comando durante o voo. Quaisquer preocupações de segurança que os oponentes desta regra tenham não podem superar o risco de incapacitação. E nem vou começar sobre a ideia idiota de cabines de comando com um único piloto, que aparentemente a FAA e a Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação estão agora analisando. Meu amigo e colega Capitão Ben e eu tivemos uma longa discussão sobre isso em nosso podcast Capitão Falando recentemente. E você pode conferir nossos pensamentos muito espontâneos sobre esse tópico aqui. E a propósito, por favor, considere se inscrever nesse novo canal, e você também pode ouvi-lo onde quer que você encontre seus podcasts, de qualquer maneira. O capitão acessou a cabine de comando. A primeira coisa a fazer nessa situação é assumir o controle da aeronave. Retire os pilotos incapacitados dos controles e verifique a posição de todos os controles e interruptores. Então foi exatamente isso que o capitão fez agora, o que incluiu passar pelas ações do Electronic Centralized Aircraft Monitor indicadas nas suas telas para redefinir a configuração correta. E isso foi seguido por ele, pedindo ajuda à sua equipe de cabine para verificar seu colega. E neste caso, eles podiam claramente ver que o primeiro oficial ainda estava pálido, suando e se movendo de maneira estranha. Ele foi rapidamente retirado de seu assento e levado para a cozinha frontal, onde um médico passageiro o atendeu e diagnosticou uma possível condição cardíaca. Com base nessa informação, o capitão decidiu que precisava desviar para dar a seus colegas a devida atenção médica. Mas aqui é muito importante destacar algumas coisas sobre esse tipo de situações. Quando praticamos incapacitações de pilotagem no simulador, é super importante destacar para o piloto restante que a segurança geral da aeronave e de seus passageiros tem prioridade sobre o colega doente. Isso significa que ainda devemos manter nossas margens de segurança normais e não apressar as coisas apenas para tentar descer rapidamente. Obviamente, vamos acelerar o máximo possível, pedir prioridade e assim por diante. Mas é muito importante não se deixar levar tentando pegar atalhos, o que pode resultar em uma aproximação não estabilizada, ou algo ainda pior. É importante lembrar que não só isso será uma manobra não normal, não informada, como também será realizada sem o apoio normal de um colega competente, algo que normalmente sempre temos. Neste caso, o capitão contatou rapidamente o controlador do norte de Madrid, com quem já havia conversado. O controlador ficou muito surpreso, pois pensava que o voo já havia deixado sua frequência. Inicialmente, o capitão pediu um desvio em direção a Madrid, que agora estava atrás deles por motivos médicos, mas ele posteriormente também declarou uma emergência médica completa, e o controlador obviamente acatou. Uma coisa que me chamou a atenção foi essa chamada de emergência médica. Uma emergência médica ocorre quando um passageiro ou tripulante adoece durante o voo. Mas quando estamos reduzidos a apenas um piloto, é realmente mais prudente declarar um Mayday, 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 incapacitação do piloto, pois essa é uma emergência muito mais crítica. Declarar a incapacitação do piloto informa aos controladores de tráfego aéreo para diminuir a velocidade e reduzir a carga de trabalho do piloto restante. E no caso de uma incapacitação do capitão, também pode significar que a aeronave não pode ser manobrada no solo após o pouso, já que em certos tipos de aeronaves,
o leme de direção do nariz só está disponível no lado do capitão. Isso também me permite responder perguntas comuns que recebo ao falar sobre procedimentos de incapacitação do piloto. Se for o capitão que adoece, o primeiro oficial não deve trocar de assento, mesmo que ele ou ela, então, seja o comandante de fato da aeronave. Isso ocorre porque eles não têm treinamento para pilotar e taxiar a aeronave do lado esquerdo após o pouso. É melhor avisar o controlador que você não poderá taxiar no chão. A pista será bloqueada para o pouso. Prepare-se para um desligamento do motor na pista, permitindo que os veículos de emergência se aproximem e ajudem seu colega doente. O mesmo geralmente também se aplica ao uso de pousos automáticos, mesmo que um pouso automático possa parecer uma ótima opção nessas circunstâncias, depende muito do tipo de treinamento que o primeiro oficial ou capitão recebeu. Se eles não estão acostumados a fazer pousos automáticos de seus assentos e o tempo está bom, bem, então um pouso normal é frequentemente preferível, pois desvia menos do que o piloto restante está acostumado. Se tiver mais perguntas sobre isso, escreva-as nos comentários abaixo. Eu e o Ben podemos escolher sua pergunta para responder no próximo podcast. O voo 1040 iniciou rapidamente sua descida e logo recebeu vetoração radar em direção a Madrid. Na cabine, o capitão teria se preparado para a chegada sozinho, feito os cálculos de desempenho e instruções aplicáveis. Quando se trata de instruções, isso é outra coisa que eu sempre enfatizava quando ensinava esses tipos de cenários. Pode parecer super bobo estar sentado lá em cima, apenas falando consigo mesmo, mas é realmente crucial que isso seja feito. As instruções geralmente incluem a verificação cruzada de mínimos definidos e outras funções cruciais. E no caso do Boeing 737, que é o piloto, a chamada de plus 50 mínimos feita pela aeronave é acionada a partir de qualquer mínimo definido no lado do capitão. Isso significa que se um primeiro oficial se encontrar em uma situação como essa e não anunciar os mínimos como parte de sua instrução, eles podem esquecer de definir, no lado do capitão, recebendo chamadas incorretas na aproximação, que é a última coisa que você precisa. Além disso, é aconselhável manter uma tripulação de cabine na cabine de comando durante a aproximação e o pouso, para auxiliar com a leitura da lista de verificação e verificar o bem-estar do piloto restante. Esses procedimentos podem variar entre companhias aéreas, mas pela mesma razão que um piloto não deve ser deixado sozinho em primeiro lugar. Então, o único piloto restante também não deve ser deixado sozinho. Se um membro da tripulação de cabine precisar ficar na cabine de comando, ele deve sentar-se no assento auxiliar, não no assento de piloto vazio. Como eles não são treinados para sentar lá, eu sempre uso o Manual de Referência Rápida, QRH, que inclui todas as listas de verificação aplicáveis e deixo que eles leiam a lista de verificação de descida, aproximação e pouso. Mas isso é apenas o meu próprio procedimento. Ao retomar o controle da aeronave, o mais importante é seguir o mais próximo possível dos procedimentos padrões. Isso inclui fazer todas as chamadas normais. Agora, o piloto restante precisará fazer as chamadas tanto do piloto em comando quanto do piloto monitorando, já que será responsável por ambas as funções. Então, flap zoom, verificações de velocidade, flap zoom e assim por diante novamente. Embora possa parecer bobo, todas essas chamadas possuem funções importantes. Então, ao chamar e desempenhar ambos os papéis, manterá os pilotos restantes em um ambiente familiar, o que esperamos que reduza o estresse e os erros. Lembre-se, os pilotos não estão acostumados a voar em silêncio em aviões de linha, então, começar a fazer isso nessa situação não seria uma boa ideia. Além disso, uma vez que o piloto tenha tudo sob controle e tenha formulado um plano como nesse caso, quando o capitão decidiu desviar para Madrid, é essencial manter todos os outros informados. O controle de tráfego aéreo pode saber o que está acontecendo, mas eles e sua tripulação de cabine e passageiros ainda precisam saber seus planos. Quando a carga de trabalho é adequada, como durante uma longa vetorização de descida, é importante que o piloto informe a tripulação de cabine.
algo conhecido como Briefing, NITS, que significa a natureza do problema em tensões, neste caso, indo para Madrid Tempo, disponível normalmente em torno de 20 a 25 minutos para um desvio de cruzeiro se houver um aeroporto por perto. E, por fim, procedimentos especiais que sejam necessários. Aqui, é crucial seguir os procedimentos padrão e manter os passageiros informados, mas também para instruir os passageiros a permanecerem sentados após o pouso, permitindo acesso rápido à equipe médica. E depois disso, é hora do anúncio do piloto. E neste caso, um anúncio público é absolutamente crucial. Lembre-se que uma grande parte da aeronave pode ter realmente visto isso. Um piloto foi retirado da cabine de comando e agora está recebendo atendimento médico na frente. Nem todos os passageiros sabem que a aeronave pode ser pilotada com segurança por apenas um piloto, especialmente se for o primeiro oficial. Portanto, com isso em mente, este anúncio deve ser feito de maneira calma e competente, delineando o que você vai fazer e apoiando a autoridade da sua tripulação de cabine. E também pode incluir algum tipo de informação breve sobre o que os passageiros podem esperar depois. Após a equipe médica atender meu colega, informarei a vocês sobre seus planos de viagem. Isso desviará o foco da emergência e, em vez disso, o direcionará para os seus próprios planos de viagem, o que normalmente tem uma função reconfortante. Como você pode ver, há muitas coisas para considerar em uma emergência como esta. Mas, como sempre, o princípio orientador mais importante é aviar, navegar e comunicar nessa ordem. De qualquer forma, o voo 1140 foi eventualmente vetorado para uma aproximação ILMS para a pista 32, à esquerda no aeroporto de Madrid-Barajas. Às 11h04, o UTC pousou em segurança e saiu da pista. Como o capitão havia solicitado uma ambulância na chegada, a aeronave foi guiada por um carro Siga-me para perto da pista, onde o primeiro oficial foi desembarcado rapidamente e levado às pressas a um hospital próximo. E após vários testes, concluiu-se eventualmente que as convulsões que ele havia sofrido eram o resultado de uma condição neurológica previamente não diagnosticada. E isso, infelizmente, significaria que ele provavelmente não poderá continuar voando. Como parte das entrevistas pós-voo, o primeiro oficial também afirmou que perdeu a consciência em algum momento depois que o capitão deixou a cabine de comando e que não tinha memórias de mais nada, até que ele acordou, no chão da cozinha, sendo atendido pela tripulação de cabine e pelo médico. Então, no geral, esta aeronave foi pilotada sem um piloto consciente nos controles por cerca de 10 minutos inteiros. Após a remoção do primeiro oficial pela ambulância, o capitão organizou o ônibus para o terminal para passageiros e tripulação, ou talvez para rebocar primeiro a aeronave para o estande. O relatório mostrou-se incerto sobre isso. Mas ele também se lembrou de proteger tanto o gravador de voz do cockpit quanto o gravador de dados de voo, o que facilitou muito para os investigadores analisarem o que realmente aconteceu. Eles determinaram que a incapacitação do primeiro oficial foi causada por uma condição neurológica anteriormente não detectada. Algo que nunca havia se manifestado anteriormente, nem para o piloto, nem para seus médicos. Os investigadores também analisaram inúmeros relatórios internacionais sobre incapacitações de pilotos. E, com base nisso, eles emitiram uma recomendação à Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação para informar todos os operadores sobre este evento, para que pudessem reavaliar a necessidade de um segundo tripulante na cabine de comando em tempo integral. Algo que tanto os investigadores quanto eu achamos ser uma ótima ideia. Mas o que você acha? Deixe-me saber nos comentários aqui abaixo. Agora, se você quer ver meu próximo vídeo antes de todo mundo, possivelmente até hoje, então escaneie este código QR ou vá para patreon.com/join/mentorpilot e se inscreva. Estou planejando outro encontro no Patreon muito em breve e adoraria ver você lá. Sou Peter Hernfeldt e você está assistindo Mentor Pilot. Tenha um dia incrível onde quer que esteja. Até a próxima. Tchau.